Oi, gente! O tema de hoje é o da reatividade emocional. Você é muito reativo? Quando menos espera, as emoções já tomaram conta de você? Bom, então se liga nesse episódio porque ele foi feito sob medida para quem sofre com isso. Eu sou Nayara Lopes, psicanalista, podcaster de saúde mental e bora logo pro tema de hoje para ninguém ficar ansioso. Bom, na hora que a gente fala de reações emocionais intensas, as emoções, elas são tipo o fósforo que acende o fogo. Já os nossos hábitos, que é como a gente se cuida e como a gente resolve os perrengues da vida, eles são a lenha que mantém a chama acesa. Ok, mas e a gasolina? Bom, o jeito como a gente pensa é justamente a gasolina que faz o negócio todo explodir. E tem um jeito de pensar que é o pior tipo de gasolina que tem, porque essa forma de pensar é mestre em causar explosões emocionais. É o tal do pensamento preto e branco. Isso mesmo, o pensamento preto e branco é quando a gente pega uma situação e leva tudo para 8 ou 80, sabe? Sem meio termo, só extremos. A gente joga fora todos os detalhes e transforma tudo em algo super dramático. E dá para sacar que você tá nesse modo quando você começa a usar umas palavras do tipo sempre, se nunca, perfeito, horrível, tudo, nada, ninguém, pior ou melhor. Porque essas palavras taxativas, inflexíveis, elas fazem tudo parecer extremo, sabe? É o que a gente chama de horribilização, que é basicamente pegar uma coisa e transformar num bicho de 7 cabeças. Bora ver uns exemplos de horribilização. Bora lá. Em algum lugar do planeta, o marido solta para a esposa: "Você nunca arruma nosso guarda-roupa. Eu sempre tenho que arrumar tudo sozinho." Ou então, o jovem que está na pior e pensa: "Tudo é horrível. O mundo está perdido. Eu nunca vou conseguir nada. Sou péssimo em matemática." Tá percebendo os exageros? Bora ver mais. No trabalho, por exemplo, às vezes rola aquele pensamento: "Meu chefe é o pior de todos." Ou então, a mulher que é mãe e tem dupla jornada, ela se compara com outra e pensa: "Eu sou horrível, ela é perfeita." Bom, em cada caso, a pessoa pega uma coisa complicada e transforma num drama, usando palavras super fortes, tipo nunca, sempre, tudo ou pior. E quanto mais a gente pensa assim, pior a gente se sente. Fica mais fácil cair na depressão ou na ansiedade. Mas a real, meu querido, minha querida, é que esse pensamento não te ajuda a sair do buraco. Na verdade, ele distorce a realidade, coloca uma lente de aumento só nos defeitos e te faz esquecer das coisas boas. No fim das contas, é uma mentira que a gente conta pra gente mesmo. Mas tem uma coisa: se é tão ruim, por que a gente faz isso? Bom, a questão é que, sem perceber, a gente acaba curtindo esse pensamento 8 ou 80, porque ele dá uma sensação de alívio imediato, tipo uma droga. É isso mesmo. Só que, assim como uma droga, a longo prazo ele só causa sofrimento. Mas como assim, Nayara? Explica melhor. Ok. Para começar, ele serve como desculpa. Pensa só, se a sua esposa só arruma o guarda-roupa de vez em quando, mas não sempre, por que você fala que ela nunca arruma? Muito simples, é porque no fundo você quer se sentir o bom da história e colocar ela para baixo, entendeu? Você acaba se sentindo melhor no momento, mas isso só piora as coisas lá na frente. Bora ver mais? Digamos que o seu chefe manda bem em algumas coisas, que ele tem lá os talentos dele, mas que a comunicação não é o forte dele. Por que então você diz que ele é péssimo em tudo? Muito simples, porque aí fica mais fácil se fazer de vítima. E como vítima, você não precisa se esforçar para falar o que você precisa, nem para ouvir o que ele tem a dizer. No fundo, achar que o chefe é terrível é só uma desculpa para não ter que lidar com a situação, percebe? É claro que tem chefes abusivos, mas não é o caso aqui, ok? A gente está falando de distorções. Bora ver outro exemplo. Se a matemática não é o seu forte, por que dizer que é impossível? Para que piorar as coisas inventando que você não consegue? Simples.
é que no fundo a gente usa isso como desculpa para não ter nem que tentar, para não ter nunca que encarar as horas de estudo ou o medo de se dar mal na prova. Veja que esse pensamento 8 ou 80 é um jeitinho que a gente tem de se proteger de coisas ruins, como a dúvida e a frustração. Então, quando a gente aumenta o drama, a gente meio que se dá a permissão para não fazer nada. A gente se convence de que não tem jeito. Então, para que tentar, né? E aí você não precisa nem se sentir culpado se não der certo. Então, meu querido, minha querida, seja sincero com você mesmo. Eu sei que é bom ligar para o melhor amigo, desabafar que o dia foi péssimo e depois ouvir um consolo, ouvir um "nossa, meu amigo, que pena". É bom, né? Dá um quentinho no coração. Mas cá para nós, na maioria das vezes a gente curte mesmo é ficar remoendo aquele "coitadinho de mim" na cabeça. É como se a gente se sentisse mais no direito de reclamar. Só que tem o seguinte, isso é uma estratégia que o teu cérebro coloca em ação. Em momentos de perigo, pensar em preto e branco é uma mão na roda para a gente tomar decisões rápidas. É mais fácil simplificar a situação-problema do que a gente ter que lidar com a complexidade da vida real. E em certos contextos, isso pode até te salvar. É verdade. Só que a gente não vive mais em cavernas, nem a vida é um filme de ação. Então, esse jeito de pensar, ele acaba atrapalhando as nossas emoções no dia a dia. E se a gente quer ter mais paz interior, a gente precisa trocar esse pensamento em preto e branco por algo mais realista e mais útil. Ok, mas como é que a gente faz isso? Como ser menos reativo emocionalmente? Bom, primeiro de tudo, você precisa ser sincero com você mesmo, porque esse lance de preto e branco é uma ilusão e a gente acaba se enganando. Se a gente tiver coragem de ser mais honesto sobre isso, aí sim a gente pode dar o próximo passo. E que passo é esse? Fique de olho nas palavras que você usa. Geralmente palavras do tipo sempre ou nunca não são muito verdadeiras, mas a gente usa. Que outras palavras você usa quando está tentando se justificar? Comece a prestar atenção nisso. Faz um post-it gigante e coloca num lugar que você veja sempre, com uma lista dessas palavras que te avisam que você está caindo nessa de preto no branco, de tudo ou nada, e ficando reativo demais. Aí, respira fundo e vai com calma. Terceira dica, a emoção, ela pode ser real, mas os pensamentos, meu querido, minha querida, nem sempre são. Então, tenta dizer algo como "eu me sinto", e aí completa com a emoção que você está sentindo. Tipo assim, "eu me sinto com raiva", entendeu? Agora, não vale dizer "eu sinto que você está me deixando com raiva", ou então "eu sinto que você sempre me ataca". Não, lamento muito, mas isso não é sentimento, isso é pensamento. E ainda por cima, pensamento exagerado. Você tem que nomear a emoção. Desse jeito, em vez de pensar em preto e branco, a gente começa a procurar o cinza. E uma outra forma de facilitar isso é reconhecendo também a ambiguidade das nossas emoções. Pode parecer chato no começo, mas isso funciona pra caramba. Porque a verdade é que a gente pode sim sentir duas emoções ao mesmo tempo, sabia? E também dá pra ter duas verdades que parecem opostas, mas que fazem sentido quando estão juntas. Por exemplo, se seu chefe não explicar direito um prazo, em vez de você pensar "ele é péssimo nisso", você pode pensar "meu chefe não se comunicou bem dessa vez, é verdade, mas ele também se esforça para ajudar a equipe. Viu que tem dois lados?" Ou então, se você errar em alguma coisa, em vez de se chamar de idiota ou de imprestável, pense: "eu sou inteligente e sou bom no que faço, mas às vezes erro sim, como todo mundo." Note que as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Outra dica legal é procurar contra-exemplos. Quer dizer, se você pensa "minha esposa nunca arruma as coisas",
tenta lembrar de alguma vez em que ela arrumou as roupas ou de alguma outra forma em que ela ajuda em casa. Procura uma exceção para esse teu pensamento radical. Agora vem a parte mais difícil, que é procurar a nossa parte nisso tudo. Pois é, na maioria das vezes, a gente tem um dedinho no problema. Se a comunicação no trabalho não tá legal, talvez a gente precise se expressar melhor ou ser mais direto. Se a divisão de tarefas em casa tá pegando fogo, a gente pode pensar em como estamos deixando de contribuir ou até mesmo dar uma relaxada e não se sobrecarregar tanto. Porque às vezes a gente está pegando tudo que é tarefa e deixando os outros sem nada. Enfim, sempre tem alguma coisinha que a gente mesmo pode fazer para melhorar a situação. E aí, gostou do papo de hoje? Eu espero de verdade que ele tenha te ajudado a entender melhor como administrar essas situações que fazem a gente perder um pouco a percepção da realidade. Foi um luxo contar com a tua companhia até o final. Um beijo no coração, valeu demais e não esquece do nosso próximo encontro, tá? Se inscreve no canal para receber minha notificação e a gente poder continuar essa jornada de autoconhecimento aqui no canal sem perder nenhum encontro. Valeu!